Oi, gente! Esta semana teve sessão só da Câmara e também sessão do Congresso Nacional. No plenário da Câmara, foram 5 aprovações que se concentraram em 2 grandes temas: mulheres e energia. No Congresso, foram avaliados vetos presidenciais sobre um monte de assuntos. Eu vou começar falando das aprovações só da Câmara e pelas propostas relacionadas às mulheres, já que o mês de março é de mobilização pelas causas femininas. O primeiro projeto é sobre saúde. Permite que os pedidos médicos de pré-natal possam ser feitos de forma eletrônica e que tenham validade durante toda a pandemia. Assim, se evita que gestantes tenham que ir ao médico só para pegar a requisição, né? Isso vale também para quem acabou de ter bebê. Além disso, se estiverem com Covid, devem ter acesso facilitado a cuidados intensivos e à internação em leitos de UTI. Isso se mostra importante porque gestantes estão no grupo de risco e estudos apontam que a mortalidade aqui é alta para essas mulheres. Segunda proposta aprovada, padroniza as informações que devem ser colhidas nos casos de violência contra a mulher. Como? Tendo um formulário único para todo o país. Questionário que foi elaborado em conjunto por diversos órgãos e especialistas que atuam nessa área. A ideia é que os dados sejam colhidos já na delegacia na hora de registrar a ocorrência ou pelas primeiras autoridades a atender a vítima. E que diferença faz ter um padrão? Primeiro, é possível assim identificar o grau de risco que aquela mulher está exposta e assim tomar as medidas mais adequadas, evitando consequências mais graves que podem até chegar à morte. Segundo, permite também ter uma visão mais realista da violência contra a mulher no país, e isso pode nortear as ações de governos e especialistas. Terceiro projeto, coloque em lei que o juiz precisa garantir a integridade física e psicológica de envolvidos em processos judiciais e também as testemunhas, né? A intenção aqui é evitar que se repita o que aconteceu com a jovem Mariana Ferrer, em Santa Catarina, que foi humilhada pelo advogado de defesa do homem que ela acusava de estupro. A ideia é que em audiências e julgamentos seja proibido usar linguagem ou material que afete a dignidade dos envolvidos ou testemunhas, além de vedar também a manifestação sobre fatos que não estão no processo. Se isso acontecer, o juiz deve desconsiderar e o autor pode responder civil, penal e administrativamente. A pena de coação pode ser aumentada se envolver dignidade sexual. Todas essas propostas vão agora para análise dos senadores, assim como a medida provisória que trata de energia elétrica. E aqui a gente entra no segundo grupo de aprovações da Câmara. Essa medida provisória foi editada por causa daquele apagão no Amapá em novembro do ano passado, lembra? O estado todo sofreu por mais de 20 dias com falta total de energia ou com a luz indo e voltando. O objetivo dessa medida provisória era compensar os moradores do estado. Para isso, os cofres federais reservaram 80 milhões de reais para isentar a conta de luz de novembro. Ficou um saldo de cerca de 25 milhões de reais. E os deputados incluíram que esse valor pode ser usado para zerar a conta de luz por mais 3 meses para 112 mil famílias que pagam até R$ 180 por mês de energia. O texto traz ainda medidas voltadas às empresas geradoras e distribuidoras de energia, a maioria permitindo compensação de perdas, como as causadas por falta de chuva ou pela necessidade de gerar mais energia em locais não interligados ao sistema nacional, o que sai mais caro. A justificativa é que esses repasses evitam que as empresas tenham que aumentar a tarifa para o consumidor. O dinheiro vai sair de contas que reúnem parte do que é cobrado na nossa conta de luz de todo mundo. Quais empresas serão atendidas? Em alguns casos, só a do Amapá, em outros, a do Amapá, do Pará e a do Amazonas, e em outros casos, a de todos os estados. Bom, outra aprovação na área de energia foi a chamada nova Lei do Gás Natural. Aqui, como os deputados rejeitaram todas as mudanças sugeridas pelos senadores, ficou tudo do jeitinho que eu já tinha explicado lá em setembro do ano passado.
É isso que vai para a sanção presidencial. Dá uma olhada. Olha ao seu redor. Provavelmente você vai estar cercado de coisas que precisaram de energia para serem fabricadas. Muitas indústrias usam gás na produção. Aliás, o gás é usado em muitas usinas termoelétricas para gerar energia elétrica. O gás natural é processado e vira gás de cozinha, um botijão, vira GNV, o gás que é usado nos veículos. O gás natural também é muito utilizado na fabricação de fertilizantes, essencial para o agronegócio. Ou seja, até no preço da sua comida tem incluído o custo do gás natural. O que muda com essa proposta? Existe toda uma cadeia de produção do gás até ele chegar aos consumidores, que bem resumidamente, começa na produção, lá na extração do gás, que geralmente vem junto com o petróleo, são bolinhas dentro do óleo mesmo. Depois passa pelo processamento, que separa o gás do óleo, que tira contaminantes como enxofre e muda a pressão para ser transportado até grandes consumidores, tipo grandes indústrias mesmo, ou usinas termoelétricas, até a estocagem ou até as distribuidoras nos estados. Esse gás pode ser levado de um lugar para outro naqueles caminhões que tem aqueles reservatórios cilíndricos, sabe? E para isso o gás precisa ser transformado em líquido. Ou pode ser transportado em gasodutos, tubos bem grandes e resistentes que ficam debaixo da terra. O país tem cerca de 9.500 quilômetros de gasodutos que fazem esse transporte. O mercado livre de gás natural era dominado pela Petrobras. A empresa já vem vendendo seus gasodutos nos últimos anos e se concentrando só nas etapas de produção e comercialização. A grande mudança desse projeto é que ele abre para as empresas privadas participarem da cadeia produtiva do gás de uma forma mais fácil, sem ter que passar por um leilão. Vai bastar uma autorização da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. 2 empresas mostraram interesse? Vai ter um processo seletivo para escolher. As empresas vão ter acesso aos gasodutos de escoamento, aquele que vai da produção até o processamento, e também aos gasodutos de transporte, que levam até os grandes consumidores e as distribuidoras. O transporte, ou seja, quem for dono dos gasodutos, não vai poder participar das outras etapas da cadeia de produção. Vai ser um elemento neutro, independente, para não dar preferência para ninguém que quiser vender gás. Isso quer dizer que as produtoras vão poder oferecer diretamente o gás no mercado, sem intermediários. Que diferença isso faz? Muita. Em vez de ter uma empresa oferecendo gás natural no mercado, podem ter 40, por exemplo, que é o número aproximado de petroleiras que atuam no país. E o que acontece quando tem um monte de gente oferecendo o mesmo produto? É para ter disputa de preço, né? E é aqui que se justificam as promessas feitas em cima desta proposta. Falam que o investimento pode alcançar 150 bilhões de reais em 10 anos se o preço do gás, que hoje é o triplo dos Estados Unidos, cair pela metade. Falam da geração de mais de 4 milhões de empregos. Mas como é que isso pode acontecer? Com o barateamento, setores que dependem muito de gás natural podem aumentar a produção, como o de fertilizantes, as indústrias química, siderúrgica, de vidro, de celulose. Mais produção pode puxar mais investimento, que pode puxar mais vagas de emprego. O gás mais barato também pode diminuir o preço de outros produtos derivados, como o metanol, o gás de veículos e o próprio botijão de gás. Ou seja, são possibilidades que estão se abrindo. É a projeção que alguns setores da economia estão fazendo para a chegada dessas novas regras. O que é visto com otimismo pela maioria dos deputados que aprovou a proposta era a grande crítica de quem votou contra, de que a Petrobras está diminuindo neste mercado e não há garantia de investimento privado e barateamento de preços para os consumidores. A proposta de nova lei do gás natural só precisa da assinatura do presidente Bolsonaro para virar lei. Por fim, vou falar da sessão do Congresso Nacional, dos vetos presidenciais. Antes, lembrando como é que se chega até aqui, né? Uma proposta é aprovada pela Câmara, depois pelo Senado e depois vai para o presidente da República.
Aí, o que o presidente concorda, ele sanciona e passa a valer como lei. Já o que ele discorda, ele veta e não vira lei. Só que, nesse caso, a história não termina aí. Esses vetos voltam para a análise dos deputados e senadores, que têm a palavra final. Isso que foi barrado pelo presidente deve ou não virar lei. Olha, esta semana, 29 vetos foram avaliados, cada um com pelo menos um assunto diferente. Então, eu não vou falar dos que foram mantidos, ok? Porque na prática a lei vai ficar como tá. Vou falar só dos que foram derrubados, porque envolvem 11 propostas. Isso quer dizer que vão sim virar lei. Um deles trata da indenização de R$ 50 mil aos profissionais de saúde da linha de frente do combate à Covid e que morreram ou ficaram incapacitados por causa da doença. Aqui entram médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, agentes comunitários de saúde e técnicos de laboratório. Outro veto garante que mais da metade do valor que estados e municípios receberem por causa de precatórios, que são aquelas dívidas do governo federal reconhecidas pela Justiça, dívidas relacionadas ao antigo Fundef, deve ser usado para pagar bônus aos professores da rede pública. Outro permite que igrejas e templos religiosos saiam do rol de pagadores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, uma das fontes de financiamento da saúde e assistência social. Como a isenção vai ser retroativa, ou seja, a dívida de CSLL das igrejas deixará de existir. Em relação ao Código de Trânsito, a decisão do Congresso foi de retomar a obrigatoriedade de o motorista passar por uma nova avaliação psicológica quando contribuir para um acidente grave, quando for condenado por crime de trânsito ou for constatado que está colocando em risco a segurança do trânsito. Já sobre reservas canceladas no setor de turismo e cultura por causa da Covid-19, os parlamentares decidiram que a empresa fornecedora não terá que fazer qualquer ressarcimento se o consumidor não tiver feito o pedido no prazo estipulado. Os deputados e senadores também decidiram que será possível usar o dinheiro do FUST, o Fundo de Universalização das Telecomunicações, para instalar internet banda larga nas escolas públicas. E os recursos do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico não podem ser bloqueados. Ufa, isso é só uma parte, tá? Se você quiser saber mais, acessa o site da Câmara. Tem reportagens mostrando tudo tintim por tintim sobre cada um dos assuntos que eu falei aqui e até dos que eu não falei. É isso, o resumo fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Até a próxima, tchau, tchau!